Há muito a ser dito sobre a beleza de um coração humilde. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Esse versículo já nos mostra um contraste poderoso. De um lado, o orgulho que leva à queda. Do outro, a humildade que conduz à sabedoria. Em um mundo que valoriza a aparência, a superioridade e o reconhecimento, Deus nos chama para um caminho diferente. Um caminho de humildade, de dependência e de entrega. Muitas vezes pensamos que ser humilde é ser fraco, mas a verdade é exatamente o contrário. A humildade é uma força espiritual. É reconhecer que precisamos de Deus em tudo. É entender que sem Ele não somos nada. Por isso, antes de começar o seu dia, reflita. Como está o seu coração hoje? Você tem caminhado em humildade ou tem se apoiado em si mesmo? Deus deseja que você viva com um coração ensinável, sensível e disposto a ser moldado por Ele. A palavra de Deus nos alerta com muita clareza em Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os simples do que a partir despojos com os orgulhosos. Esse versículo revela uma verdade espiritual que muitas vezes ignoramos. O orgulho nunca termina bem. Ele pode até parecer força no começo, pode dar uma sensação de controle, de superioridade, de segurança, mas no fundo ele está nos conduzindo para um caminho de queda. O orgulho engana. Ele faz a pessoa acreditar que não precisa de correção, que já sabe o suficiente, que está acima dos outros. E esse é o grande perigo, porque quando alguém deixa de ser ensinável, deixa também de crescer. Deus valoriza o coração humilde porque é esse coração que permanece aberto, sensível e disposto a ser moldado. Enquanto o orgulhoso resiste, o humilde se rende. Enquanto o orgulhoso se exalta, o humilde reconhece suas limitações e busca a direção de Deus. E é exatamente por isso que a palavra diz que é melhor ser humilde com os simples do que estar entre os orgulhosos, mesmo que isso pareça vantagem aos olhos humanos. Porque no reino de Deus, não é a posição que define uma pessoa, mas o estado do seu coração diante dele. Muitas vezes, o orgulho não se apresenta de forma óbvia. Ele não chega dizendo, eu estou aqui. Pelo contrário, ele se disfarça, se esconde em pensamentos aparentemente normais e em atitudes que, à primeira vista, parecem inofensivas. Às vezes ele surge como uma comparação silenciosa, quando olhamos para alguém e pensamos que somos melhores. Outras vezes aparece como inveja, quando não conseguimos nos alegrar com a conquista de outra pessoa. Em alguns momentos, ele se manifesta como irritação, quando sentimos que não fomos reconhecidos como merecíamos. E é exatamente aí que está o perigo. O orgulho cresce nos detalhes, nas pequenas coisas que não tratamos. Ele se alimenta do silêncio, da falta de vigilância e da ausência de entrega a Deus. Quando percebemos, ele já está influenciando a forma como pensamos, falamos e agimos. Por isso, precisamos desenvolver sensibilidade espiritual. Precisamos aprender a identificar esses sinais no início. Um coração humilde não é aquele que nunca erra, mas é aquele que reconhece rapidamente quando algo está errado e corre para Deus. É aquele que não justifica seus pensamentos, mas os submete à verdade. É aquele que entende que a transformação começa dentro, um lugar onde ninguém vê, mas onde Deus está olhando o tempo todo. A palavra de Deus traz um alerta profundo em Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa declaração é forte e deve nos levar a refletir com seriedade. Deus resistir a alguém significa que existe uma barreira espiritual sendo criada. Não porque Deus se afasta sem motivo, mas porque o orgulho fecha o coração e impede que a pessoa reconheça sua dependência dele. O orgulhoso acredita que consegue sozinho, que não precisa ser corrigido, que não precisa se render. E é exatamente isso que o afasta da presença de Deus. Por outro lado, o humilde vive em constante dependência. Ele reconhece suas limitações, admite suas falhas e busca a direção do Senhor em tudo. E é por isso que recebe graça. A graça de Deus não é apenas favor, é sustento, é força, é direção para cada passo. Quando escolhemos a humildade, nos posicionamos para receber aquilo que Deus já deseja nos dar. Mas quando alimentamos o orgulho, fechamos as portas para aquilo que mais precisamos. Por isso, hoje é dia de avaliar o coração. Existe algo em você que ainda resiste a Deus?
Existe alguma área em que você tem insistido em controlar sozinho? Lembre-se, quanto mais nos rendemos, mais experimentamos da graça. Uma das formas mais práticas e poderosas de vencer o orgulho é desenvolver o hábito de examinar o próprio coração todos os dias. Não apenas olhar para atitudes externas, mas observar com sinceridade os pensamentos e intenções. Existem momentos rápidos, quase imperceptíveis, em que sentimentos como inveja, comparação ou necessidade de aprovação surgem dentro de nós. E se não tomarmos cuidado, esses pensamentos criam raízes. O orgulho cresce exatamente assim, de forma silenciosa, alimentado por pequenas permissões que damos ao longo do dia. Por isso, é tão importante parar e perguntar: por que estou pensando assim? O que está por trás desse sentimento? Esse tipo de vigilância espiritual nos torna mais sensíveis à voz de Deus. E quando identificamos algo que não está alinhado com a verdade, não devemos esconder ou justificar, mas levar imediatamente ao Senhor. Deus trabalha em corações sinceros. Ele transforma aquilo que entregamos. Quando você escolhe expor seus pensamentos diante dele, você quebra o poder do orgulho. Aos poucos, aquilo que antes dominava começa a perder força. E em seu lugar nasce um coração mais leve, mais dependente e mais alinhado com Deus. A palavra de Deus nos mostra claramente que a humildade não é apenas uma atitude correta, mas um caminho que atrai bênçãos espirituais. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, está escrito que com a humildade vem a sabedoria. E em Tiago capítulo 4, versículo 6, aprendemos que Deus concede graça aos humildes. Isso revela algo profundo. A humildade nos posiciona debaixo do favor de Deus. Enquanto o orgulho nos afasta, a humildade nos aproxima. Ela abre o coração para aprender, para crescer e para ser guiado. Um coração humilde não precisa provar nada para ninguém, porque encontra segurança em Deus. Ele não vive de comparação, nem de validação humana, mas a certeza de que está sendo moldado pelo Senhor. Além disso, a humildade nos mantém sensíveis à voz de Deus. Quando somos humildes, conseguimos ouvir com mais clareza, obedecer com mais facilidade e caminhar com mais direção. Já o orgulho endurece o coração e dificulta esse processo. Por isso, ao longo do seu dia, escolha conscientemente a humildade, nas suas palavras, nas suas reações e nas suas decisões. Lembre-se de que Deus se agrada de um coração simples, sincero e totalmente dependente dele. E é nesse lugar que a graça flui de forma abundante. Pai Celestial, eu te agradeço por este novo dia e por tua palavra que fala diretamente ao meu coração. Senhor, hoje eu me coloco diante de ti com sinceridade, reconhecendo que muitas vezes o orgulho tenta encontrar espaço dentro de mim, seja em pensamentos, atitudes ou sentimentos que não refletem a tua vontade. Por isso, Pai, eu te peço, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que me senti superior, pelas vezes que julguei outras pessoas, pelas vezes que quis reconhecimento, validação ou destaque acima dos outros. Lava o meu coração e remove toda a raiz de orgulho que ainda existe dentro de mim. Eu não quero viver distante da tua presença. Senhor, me ensina a caminhar em humildade todos os dias. Me ajuda a vigiar meus pensamentos, a perceber rapidamente quando algo não vem de ti, a entregar tudo em tuas mãos. Coloca em mim um coração ensinável, sensível à tua voz, disposto a obedecer. Que eu não viva para mim mesmo, mas para te agradar em tudo. Que eu coloque Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada atitude e em cada momento do meu dia. Eu declaro hoje que escolho a humildade. Escolho depender de ti. Escolho viver alinhado com a tua vontade. Transforma o meu interior, fortalece o meu espírito e me faz mais parecido com Jesus. Que a minha vida reflita a tua graça e que tudo em mim glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. E se você precisa de oração, deixe seu pedido. Será uma honra orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa colocar Deus em primeiro lugar hoje e aprender a caminhar em humildade. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você.